vamos falar sobre a artrose. A artrose, também chamada de osteoartrite, é uma doença de alta prevalência, afeta aproximadamente 20% da população mundial, é caracterizada pela falência articular, tem como principal sintoma a dor, que se manifesta durante a atividade física e quando para a atividade física ela vai reduzindo aos pouquinhos. Ela não pode ser confundida com a artrite reumatoide, que é uma doença de prevalência de aproximadamente 0,8% da população, é multissistêmica, ou seja, afeta outros sistemas e não só as articulações, e é autoimune. Nesse caso, o próprio corpo ataca as articulações, diferente da artrose. Os principais tratamentos para a artrose se baseiam em medidas não farmacológicas, como o pilates, a fisioterapia, a musculação, que visa diminuir a dor e reforçar a musculatura ao redor dessa articulação, diminuindo o impacto sobre ela. O tratamento farmacológico seria basicamente os analgésicos, que não vão alterar o percurso da doença, só vão diminuir a dor. Os anti-inflamatórios, que além da ação anti-inflamatória, geralmente tem uma ação analgésica, e os medicamentos conhecidos como medicamentos de estrutura. Usar só medicamentos analgésicos é um risco porque a dor visa avisar que aquela articulação está sendo sobrecarregada, que ela não deve ser tão utilizada. Então o corpo sente dor para te economizar aquela articulação, para avisar que tem alguma coisa errada. Quando eu analgesio, eu continuo utilizando normalmente e aumento a lesão sobre ela. Os medicamentos anti-inflamatórios teriam não só essa função, como alguns novos artigos ainda sugerem que eles por si poderiam aumentar o desgaste articular. Não significa que eles não devem ser utilizados. Eles podem ser utilizados, são de grande valia, mas devem ser utilizados somente sobre prescrição médica e durante o tempo da prescrição. Não adianta você receber a prescrição de nimesulida 14 dias e usar a vida inteira. Isso é um risco e vai estar piorando a doença. Quanto aos medicamentos de estrutura, alguns ainda criticam, alguns ainda questionam a eficácia, mas a maioria dos artigos publicados indica que eles são sim eficientes. Seriam eles a diacereína, o ácido hialurônico, a glucosamina. Desses medicamentos, os mais utilizados são a glucosamina e a condroitina. É importante perceber que eles devem ser utilizados na forma de sulfato de glucosamina e sulfato de condroitina. Porque os estudos mostraram que a forma de cloridrato não seria tão eficaz ou nem seria eficaz. Então muita gente vai e compra uns potes gigantes fora do país. Aqui a gente não usa tanto a forma de cloridrato, mas fora ainda se utiliza bastante e não tem o resultado esperado. Então tem que olhar o nome e o sobrenome. Tem que ser o sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina. Outra coisa é que esses medicamentos são de início de ação lentos e são medicamentos que devem ser tomados por um período longo. Não adianta tomar uma semana e querer ter um resultado legal. Outros medicamentos utilizados são os fitoterápicos, que teriam uma ação anti-inflamatória e, pelo menos até agora, não foi publicado, eu não encontrei nenhum artigo que diga que eles aumentariam o desgaste articular. Até tem artigos dizendo que eles reduziriam essa perda articular. São eles, por exemplo, o Arpagophytum procumbens, que é a garra do diabo, a Boswellia serrata, entre outros. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito obrigada e até a próxima!